Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade e projetos sociais. Você vai saber a importância disso no meio, entre os colaboradores, para a empresa e também para a comunidade. E mais que isso, nós vamos terminar a palavra falando sobre a preocupação de Deus com relação a isso, falando sobre fé e obras. Então você não pode perder, o programa Simplesmente Amigas está começando. Muitas organizações e empresas têm se preocupado com a ação social e a sustentabilidade, não só para benefício dos colaboradores e da comunidade a qual está integrada, mas também para alcance de metas, lucros e os colaboradores estarem mais motivados. Para conversar sobre isso, a gente vai falar com a Maria Cláudia Gonçalves, que é assistente social e responsável pela gestão de programas na área de ação social e sustentabilidade da Unimed de Tubarão. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada por ter vindo. Vou te chamar de Cláudia, porque Maria Cláudia é muito grande, já estou super íntima, né? Obrigada por ter vindo e ter disposto o teu tempo para estar aqui conversando com a gente, né? E para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar, por que as empresas, então, têm se preocupado com isso? Com as ações sociais, né, com a sustentabilidade, né, e como isso, qual o reflexo disso dentro das empresas e também na comunidade onde a empresa está alocada. Lu, até como tu colocou, né, sobre impacto, né, que as atividades das empresas geralmente não, sempre tem um impacto, né, elas são impactadas pela comunidade, né, local, e elas também impactam no ambiente onde elas são inseridas. E acaba tendo uma responsabilidade, né? Então, justamente, assim, é responsabilidade da empresa, né, cuidar para que esse impacto ele seja o mais positivo possível, né, não cause isso. Até o país tem dentro da legislação sobre o meio ambiente, né, sobre os direitos humanos, né, sobre a parte de empregabilidade, mas também tem que cuidar assim, sobre o impacto da atividade realmente da empresa. Né? O que a Unimed tem feito em Tubarão, né, com relação a programas sociais e também a sustentabilidade? É que assim, a Unimed é uma cooperativa, né, é uma cooperativa de trabalho médico. Então, como cooperativa, um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Né? Então, além da questão da responsabilidade como empresa, né, e também por estar ligada ao segmento da área da saúde, também a Unimed, por ser cooperativa, tem essa responsabilidade ainda maior, né, sobre o bem comum, sobre, né, atividade relacionada assim, ao desenvolvimento local. Né. A Unimed hoje assim, tem atuado na área de meio ambiente, né, com um programa que nós temos, que é o Consumo Consciente. Consumo Consciente. Isso, e também tem os projetos sociais, né, que hoje são inseridos dentro do Instituto Unimed Santa Catarina, que o Instituto, nós temos uma filial em Tubarão. Né, então a nossa Unimed aqui conseguiu essa conquista, né, de estar hoje também dentro do Instituto Unimed, os programas sociais. Há quanto tempo a Unimed está em Tubarão, Cláudia? Quanto tempo tem de Unimed? Em torno de 27 anos, mais ou menos. E essas ações elas foram sendo implementadas ao longo do tempo, né? Isso. A gente sabe que a responsabilidade social é uma tendência que surgiu, não é tão recente, né? Mas hoje já é muito mais incorporada às organizações, né? E para a Unimed é mais assim, é mais cotidiano já o negócio, né? Não é algo assim, tem seus desafios, mas não é algo novo, tem já um tempo, né? Nós já temos uma rotina, né? A responsabilidade social hoje na Unimed, ela está inserida no planejamento estratégico, porque nós temos a ISO, então isso também auxilia como uma ferramenta de gestão, né? Nós temos o plano de ação, então todas as áreas da Unimed têm responsabilidade dentro do planejamento da responsabilidade social. Até era uma dessas perguntas que eu queria fazer. Como esse tipo de projeto interfere no cotidiano da empresa?
né? Qual é o impacto dentro da empresa com relação às ações sociais e esse tipo de preocupação sustentável? É que, na verdade, assim, tem um impacto direto, né? Porque, primeiro, a nível, assim, de gestão, porque não tem como o responsável, a pessoa da responsabilidade social, conduzir a gestão de uma empresa nessa área, né? Todas as áreas precisam estar engajadas. Então, até a gente não costuma falar lá na Unimed que tem a pessoa responsável, que, né, coordena, que... Na verdade, nós somos um grupo, né, que dentro de tudo que já prevê, assim, para uma gestão da responsabilidade social, todas as áreas são inseridas. Né? Então, a área de compras por conta de fornecedores, a gente tem que ter a avaliação de fornecedores, a área de gestão de pessoas, né, que a gente desenvolve hoje, a parte de... tem projeto, a campanha de doação de sangue, né, onde os colaboradores eles sentem a satisfação, assim, de poder estar contribuindo com a vida, né, de outras pessoas. E tem outros projetos também do meio ambiente que impactam direto a realidade de todos os colaboradores, né, que lá dentro a gente não usa copinho plástico descartável para os colaboradores. Né, no nosso refeitório são as canecas de porcelana, que além de serem, né, bem higiênicas, porque a gente fez uma pesquisa dentro da Unimed e verificamos que em torno de 5 copinhos plásticos eram usados por dia para cada colaborador. São 82 colaboradores. Nossa. Então, era 2 sacos assim, de lixo enormes só de copinho descartável por dia. Né? Então, para a gente aquilo assim estava realmente virando um problema, porque o copinho não era reciclável. Né? Então, a gente introduziu isso na rotina dos colaboradores. Eles utilizam as canecas, né? Até eu trouxe para presenteá-los também, né? A canequinha do consumo consciente. De boa, né? Amo caneca. Né? Para também, tem outras empresas que também aderiram a essa atitude, assim, de não utilizar o copo plástico, né? Para os colaboradores. É difícil incutir isso na rotina. A gente estava falando do impacto, né? Mas o colaborador, ele tem que comprar a ideia, né? Ele tem que vestir realmente a camisa. Uma ótima pergunta, porque para alguns colaboradores isso é muito fácil, né? As mudanças de atitude tem mais facilidade para essa mudança, e outros realmente têm que ser sensibilizados, né, para estar aderindo a essas mudanças, que tiveram outras mudanças também sobre a reciclagem do papel, de utilizar o outro lado, né, das folhas, de imprimir só o que é necessário. Então foi todo um trabalho assim de conscientização, sensibilização. E tem aqueles colaboradores que eles não conseguem, não aceitam mudar de atitude. Então, esses eles têm, né, por norma da empresa, eles têm que ter aquela atitude dentro da empresa, assim. Né? Mas sempre é o melhor caminho os colaboradores, assim, que entendem a causa, né, e levam isso também para sua casa. Né? A gente vê hoje, assim, vários colaboradores vão perguntar, assim, para mim, sobre o que fazer com a questão do lixo no bairro onde moram, ou em casa, como é que faz. Acaba levando isso para a vida pessoal. Né? Se tem que separar todo o lixo, porque ficaria inviável, né, separar tudo. Então a gente explica, separar todo o lixo seco, do lixo orgânico, né, tomar esse cuidado, porque a reciclagem é o caminho, né. Mas realmente, assim, tem essa parte toda, assim, de sensibilização. No ano passado, fizemos uma capacitação com os colaboradores sobre a política de sustentabilidade, né, que hoje nós desenvolvemos no Estado, com todas as Unimedes do Estado. Então, assim, para eles entenderem um pouco. Alguns colaboradores até comentaram, assim, que tinham conhecimento de que sustentabilidade falava só de meio ambiente. Né? Porque isso é muito forte, assim, falou de sustentabilidade, a gente imagina as árvores, né? Aquele ursinho polar, aquelas coisas assim, né? Mas na verdade a sustentabilidade ela tem um tripé, assim, né? Que é o equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. Para falar sobre isso, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar no segundo bloco, porque eu queria conversar sobre isso contigo e várias coisas que o Brasil mesmo tem implantado. Né? Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, hoje a gente está conversando com a Maria Cláudia Gonçalves, assistente social da empresa Unimed, que também é responsável pela gestão dos projetos de ação social e sustentabilidade dentro da empresa. E a gente estava conversando no bloco anterior, terminamos o bloco falando de sustentabilidade, você comentou sobre o tripé da sustentabilidade, que não é só a árvore e o ursinho polar. Eu queria que você repetisse até para que eu possa fazer uma próxima pergunta. Isso, não, até comentando sobre o equilíbrio entre essas 3 esferas, né? É muito importante que a empresa não foque só no desenvolvimento econômico, né, no resultado econômico. Ela tem que pensar no meio ambiente. Não tem como fugir disso, mas tem que ter uma mente aberta para outras coisas. E no desenvolvimento da comunidade local. Né? Não teria como ela ter... não tem como uma empresa prosperar ou continuar atuando na sociedade se ela não pensar nessas 3 esferas, né? Tem que ter um equilíbrio. Engraçado que eu estava pesquisando ontem, eu estava dando uma olhadinha, que o Brasil hoje é considerado segundo e terceiro, fica ali entre segundo e terceiro, dependendo de algumas pesquisas, no ranking mundial de preocupação com relação à sustentabilidade. E a gente quase não vê isso, né? Fica meio que escondido, né? E a gente percebe hoje, assim, o quanto isso tem um impacto, né? Embora a gente não veja isso hoje na prática, mas a longo prazo isso tem um grande impacto, né, com relação ao meio ambiente e a nossa vida, né? Não só de empresa, mas a nossa vida pessoal, né? Na verdade, a preocupação deveria ser ainda maior, né? Sim. Eu até me preocupo, assim, Nós de estar em segundo ou terceiro, né, com relação de estar em segundo e terceiro lugar, aí eu fico pensando como está o 20º, como é que são os outros. Né? Então isso é preocupante. E a minha surpresa, Cláudia, até a gente comentou nos bastidores, que o primeiro país no ranking mundial preocupado com sustentabilidade é a Índia. A gente quase não consegue enxergar isso na prática, eu não consigo. Né? Porque a gente sabe o quanto a gente tem problemas sociais na Índia com relação ao saneamento básico, tudo, né? E o Brasil fica entre segundo e terceiro de acordo com algumas pesquisas, né? E como você diz, é porque a preocupação surge, né? E como que estão os outros, né? Porque hoje a gente quase não consegue enxergar tanto, assim, aos olhos, assim, né? Seriam ações mais pontuais ou... Porque essa consciência, né? Se já é difícil... colocar isso para alguns colaboradores, como tu citasse, né? Pensa isso no todo, no coletivo, né? Um país tão muito imenso, populoso, né? Tanto a Índia quanto o Brasil são países muito populosos e tem ainda que desenvolver muito até em coisas básicas, como saneamento básico, né? Como a saúde, a educação. Na verdade, o Brasil ele tem essa disparidade, assim, né? Algumas regiões são já muito desenvolvidas e outras regiões ainda estão assim com aquelas dificuldades ainda primárias para a vida, né, para a qualidade de vida, para a saúde. E hoje também a gente vê a preocupação dos países também em virtude do comércio exterior, né, que tem que respeitar uma série de exigências para que possam importar produtos. Então as empresas algumas empresas tiveram foco no social antes, né? Mas outras empresas também porque o mercado exige isso hoje. O cliente está mais consciente. Há um incentivo fiscal do governo para a implantação de projetos sociais e sustentabilidade? Há um incentivo fiscal? Não, nós não temos um incentivo fiscal, né? Mas a Unimed, assim, se for pensar em ganhos, a gente tem muita mídia espontânea, até que a Unimed assim não procura assim tanto a divulgação. Tem vários programas assim que quando nós falamos assim, tem cliente que não sabia, né? Então, mas tem um ganho muito grande assim de mídia espontânea e também assim no mercado fica aquela segurança do cliente no momento de fazer um plano de saúde, né, que tem o foco no desenvolvimento da comunidade local. Então, hoje o cliente ele está muito mais informado. Né? A gente teve um caso até interessante na Unimed, ali uma vizinha que foi cobrada da Unimed por que uma lâmpada fluorescente estava no lixo da Unimed. Eu achei isso fantástico. Né? Na verdade, a lâmpada não era nossa, porque como fica ali na comunidade, as pessoas acabam colocando lixo ali também. Né? Hoje
a exemplo disso, assim, todas as lâmpadas fluorescentes da Unimed são descontaminadas e enviadas para reciclagem, né, através de uma parceria com a Sergrau. E as nossas carteirinhas também, o cartão de identificação do cliente, todo ele, assim, a gente está com uma campanha bem forte para que as empresas, todo mundo devolva os cartões, porque eles são fabricados novos cartões. Já pode levar o meu hoje, tá? Ah, que bom. Então, até estou colocando isso assim, por quê? Porque a empresa, ela é responsável por aquilo que ela emite, por aquilo que ela joga no meio ambiente, na sociedade, né? Então, tem empresa que seria garrafas PET, né? Outra empresa fabrica uma embalagem também que pode prejudicar o meio ambiente, ou então a própria lâmpada fluorescente que tem que retornar. Hoje em dia se fala muito da logística reversa, sim, que já é lei no nosso país, né? Mas ainda tem um prazo para ela entrar em vigor. Bateria. Isso. Então o fabricante, antes ele faria isso por conta de uma consciência, né? E daqui para frente ele vai fazer isso para poder continuar atuando no mercado. Cláudia, agora tem também essa questão da informalidade, né? A Lu estava falando, muitas tem esse ranking, tem essa posição, mas nem sempre se vê isso. E muitas empresas a tal da cifra branca, né, que não aparece, né? Fazem, né? Tem as ações, mas não divulgam ou também não formalizam dentro como um processo seu. Isso acontece muito? Acontece, temos algumas empresas até que auxiliam em projeto da Unimed, né, que não divulgam. A gente sempre procura divulgar os parceiros, assim, mas a gente observa que não é uma preocupação dessa empresa a divulgar o nome, né? Então, assim, eu considero isso muito positivo, como uma parte assim que a pessoa sente a responsabilidade dela como pessoa para a sociedade. Pela responsabilidade mesmo. Isso, né? Mas eu considero aquela empresa que atua de forma coordenada, de forma assim, uma gestão correta da responsabilidade social. É importante a divulgação também para estar conduzindo as outras empresas. Para disseminar essa cultura mesmo. Isso, né? Para estar até como a Lu falou, que a gente, né, eu não tinha conhecimento de que o Brasil estava em segundo ou terceiro lugar, né, sobre a preocupação com a sustentabilidade. Então, a mídia, ela contribui para isso. Né? De repente, assim, quanto mais informação, hoje em dia a gente tem as redes sociais, tem informação hoje é muito rápido. No momento em que acontecem as coisas, a gente já tem as informações. E é importante essa divulgação. Até porque as notícias ruins se disseminam muito com rápido, muita facilidade, e as boas nem sempre com o mesmo empenho, com a mesma agilidade, né? Isso, nem sempre tem um impacto tão grande e uma ação boa. Mas o que eu penso também a respeito assim da divulgação é porque tem empresas, há um tempo atrás, hoje em dia assim mudou bastante, mas que fazia a doação de um cheque, imprimia um cheque gigante, assim fazia, né? Para bater foto, aí convidava um ator famoso, então para estar na mídia dizendo como eu sou bom, como eu sou bonzinho, olhe para mim, né? Então sem a preocupação de que forma aquele dinheiro vai ser gasto e quais são os resultados, né, desse investimento, porque a empresa ela deve fazer doação, né, para programas, porque muitas vezes tem empresas que não tem a estrutura, que é o recurso humano, recurso de estrutura mesmo, mas que ela quer atuar na área, então ela pode entrar em contato com organizações. Até eu queria deixar esse gancho para o próximo bloco. Infelizmente a gente já acabou o segundo. E eu queria justamente a gente conversar no próximo bloco. Quais são os obstáculos para a implantação desses programas, né? Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. O programa está de volta e hoje nós estamos falando sobre projetos sociais e sustentabilidade dentro das organizações e recebemos a Cláudia, né, da Unimed, que faz essa gestão lá na organização. A gente estava falando no segundo bloco sobre efetivamente, né, como isso funciona e quais os desafios, Cláudia. Assim, a gente sabe que é positivo, que tem um impacto muito importante na sociedade, entre os colaboradores e na própria organização,
Mas implica em vários desafios, eu imagino, né? Como é que é isso, assim? É difícil realmente fazer? Uma organização para atuar em responsabilidade social, né, nos projetos sociais, primeiro ela tem que conhecer muito da comunidade local, né, saber quais são as necessidades, né, da comunidade, né, ter um conhecimento amplo sobre políticas públicas, que é interessante também. Né, muitas vezes as empresas elas estão atuando em algo que já tem outras organizações atuando com mais força e outras áreas que não tem tanta... Se canaliza muito esforço para uma ação só e se deixa... Isso. Então, o desafio seria, né, porque muitas vezes a empresa ela não tem esse setor, essa estrutura para atuar, então ela tem que conhecer realmente a realidade da comunidade local e depois fazer um planejamento aonde que ela pode, né, tá contribuindo, né, de que forma ela pode investir, né, e também assim sempre pensar assim nas questões de gestão mesmo, né? Por quê? Porque tem que ter indicadores, tem que pensar nos resultados que isso vai trazer, tem que ter, né, não basta apenas isso, não basta apenas, né, fazer a doação, tem que saber, tem que entender. A Unimed de Tubarão, já caminhando nisso, já percebeu as necessidades de Tubarão. Eu queria que você pontuasse alguns projetos que a Unimed tem desenvolvido em Tubarão. Então, assim, com mais força, a gente tem o esporte comunitário, né, que hoje ele está dentro do Instituto Unimed Santa Catarina, que atende 100 crianças da rede pública de ensino de famílias de baixa renda. E o intuito do projeto, além das aulas de tênis que eles têm semanais, também... Tu até trouxe a camiseta, eu queria que tu trouxe mostrasse. A camiseta, bonezinho, eles têm uniforme, né? Então eles usam agasalho, que é jaqueta, bermuda, calça, e eles usam camisetinha, né, para serem identificados assim como alunos do projeto. É feita do PET, né? Isso, até como nós tínhamos conversado, né, o que assim muito interessante sobre reciclagem é que é possível, através de garrafa PET, as garrafas, né, que hoje em torno de 2 a 5% das garrafas PET são recicladas no país, que é muito pouco, né, então elas levam muitos anos para serem absorvidas. E as camisetas, elas são feitas de fio PET. Fantástico, né? A gente olha assim, não dá pra acreditar. A gente consegue quase. Isso em todo o estado, né? Tem esse projeto no estado todo, pelo Instituto, e todas as camisetas são feitas, né? E eles tiveram com de o Guga, fio PET. Né? Isso, eles foram na Semana Guga Kirten, em 2012. Então, eles jogaram com o Guga conversou com eles. Para eles, assim, foi uma realização. Nossa, restaura a identidade, né? A baixa autoestima, né? É modificada. Isso tem um grande impacto, né? Na vida de uma criança, né? Isso, eles têm uma série de atividades assim no projeto para também introduzir a parte de cidadania, melhorar o rendimento escolar. Então, e hoje a gente está conseguindo levá-los, eles são crianças de 7 a 12 anos, depois dos 12 anos eles continuam treinando individualmente com o professor Carlinhos, que é o professor responsável pelo projeto, até o momento de eles serem incluídos no mercado de trabalho, né, os que continuam no projeto. Então, hoje a gente tem 2 jovens aprendizes ali na Unimed, que eram do projeto, alunos do projeto, e a coordenadora desse projeto é a Raquel Pérez, que também é assistente social ali da Unimed. Para finalizar a nossa conversa, quem mais ganha? A empresa, o colaborador ou a comunidade? Todos ganham. Todos ganham. É uma satisfação muito grande, assim, de poder, né, de conseguir transformar um pouquinho da vida das pessoas e de sentir essa transformação também na organização dos colaboradores, né? É realmente estimulante. É gratificante. Gratificante. Cláudia, eu queria te agradecer novamente, né, por você ter vindo, né? Obrigada por ter disposto o teu tempo, né, e por estar aqui conversando com a gente, né, sobre um assunto tão importante. E eu queria te convidar, porque a gente sempre tem uma palavra por semana, a gente sempre traz uma mensagem para o nosso público, para você estar junto conosco nesse momento, também escutando o que muitas vezes Deus tem para falar conosco, né? E hoje eu queria falar sobre um versículo. A gente falou tanto em ações sociais, em sustentabilidade, em preocupação com relação a tudo isso. E eu queria falar sobre salvação. Parece meio engraçado e contraditório, né? A gente está falando sobre ação social, o que tem acontecido. Mas na palavra de Deus há um versículo que diz assim, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não veio de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a gente percebe ao longo da palavra, principalmente no Novo Testamento, isso fica muito claro, que as obras, a Bíblia diz assim, que Deus preparou um caminho para que a gente ande nas boas obras. É necessário, isso é como se fosse um selo de um cristão, de uma pessoa preocupada com a sociedade, que a gente caminhe nas boas obras. Mas sabia que a salvação não vem pelas obras? Isso é um grande paradigma, porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou tão bom, eu faço tanta coisa boa, o meu lugar já está garantido. E eu queria deixar esse ponto de interrogação na sua cabeça, porque não está garantido. Pela palavra de Deus diz assim, que é pela fé e é pela graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não mereço um presente, mas eu ganho um presente que eu não merecia. E a salvação é esse grande presente que Jesus nos deu na cruz do Calvário. E quando Jesus nos dá esse presente, a Bíblia diz assim que nós recebemos esse presente pela fé e não pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque um poderia falar assim, olha, eu tenho muitos bens e eu faço muita coisa, então o meu lugar já está garantido. O outro talvez que pudesse ser menos afortunado, ficasse de escanteio e falasse, eu queria fazer tanto, mas eu não consigo fazer. Por isso que a Bíblia diz assim, que é para todos, mas que não é pelas obras, é pela fé, recebimento dessa graça, a salvação em Cristo Jesus, é pela fé. E não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que não haja essa disparidade com ninguém. E é necessário que a gente não ande ou só a fé, ou só as obras, porque os dois têm que estar equilibrados. A Bíblia diz assim que a fé sem obras é morta. Então é quase que um barquinho, que existem dois remos. Eu tenho a fé e eu tenho as obras. Eu tenho a fé e eu tenho as obras. E assim a gente vai caminhando, né? Então eu recebo a salvação em Cristo Jesus pela fé e as obras é o selo do cristão. Eu preciso praticar boas obras, né? E que bom que a gente tem visto grandes pessoas, né, preocupadas com isso, com a comunidade. Mas não esquecendo que a gente tem um Salvador e que sem o Salvador nós não vamos alcançar a vida eterna. Não adianta a gente fazer só aqui, é necessário fazer aqui, para um bem comum, para que todos possamos viver bem, confortavelmente, suprindo muitas necessidades. Mas mais do que isso, nós temos que nos preocuparmos com o nosso futuro de eternidade. E o nosso futuro de eternidade só vem com a salvação em Cristo Jesus, através da fé e não das obras. E esse recado que a gente queria deixar hoje para a tua vida, que você seja muito abençoado, que você tenha talvez despertado para essa questão, né? Muitos empresários estão nos assistindo que estejam sendo despertados para praticar boas ações, né? Mas todos nós, não só empresários, mas particulares, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, né? Porque a salvação vem de Deus e vai mudar a nossa realidade para o resto da nossa vida, para a eternidade. Bom, infelizmente as amigas ficam por aqui, né? O programa está acabando. Muito obrigada mais uma vez, Cláudia. Obrigada também, Lu. Obrigada, Elke. Imagina, né? E as portas estão abertas sempre que você quiser voltar para conversar, né, sobre vários assuntos. E que Deus possa te abençoar ao longo dessa semana, né? As amigas ficam por aqui, mas o amigo verdadeiro, Jesus Cristo, te acompanha todos os dias da tua vida e quer te salvar para a tua eternidade, viver eternamente com Jesus. Que Deus te abençoe até o próximo programa, se assim Deus permitir. Just call my